Itália. A Itália não é apenas um conjunto de cidades famosas. É um território onde o tempo, a paisagem e a vida cotidiana coexistem sem separações claras. Aqui, o passado não foi interrompido nem isolado em monumentos. Ele permanece presente nas ruas, nas praças e na forma como as pessoas vivem. Em um espaço relativamente pequeno, montanhas alpinas, vulcões ativos, mares profundos e planícies férteis convivem lado a lado. Essa diversidade moldou cidades, vilarejos e caminhos, mas também influenciou hábitos, ritmos e escolhas diárias. Nada surge por acaso, tudo responde ao lugar onde foi construído. Essa relação direta com o território aparece também naquilo que se come. A culinária italiana não nasceu como espetáculo, mas como adaptação. Ingredientes simples refletem o que a terra oferece, o clima permite e a tradição preserva. Aqui o passado vive. Ruas de pedra continuam sendo usadas. Edifícios históricos seguem em funcionamento. E mercados ainda ocupam os mesmos espaços de séculos atrás. Este documentário percorre a Itália observando esses detalhes. Aquilo que pode ser visto, filmado e compreendido com calma, onde território, cotidiano e cultura formam uma única narrativa. Roma reúne alguns dos monumentos mais conhecidos do planeta. O Coliseu é o mais emblemático deles. Quase 2000 anos em pé. Pedra sobre pedra, arco sobre arco. No interior, os túneis subterrâneos ainda mostram onde animais e gladiadores aguardavam antes dos combates. E sua fachada perdeu grande parte do mármore original, reutilizado ao longo dos séculos em outros edifícios de Roma. Ao lado, o Fórum Romano revela ruas originais de pedra que ainda conservam marcas de rodas de carroças antigas. As ruínas não foram reconstruídas. O que se vê é o colapso real de estruturas usadas por mais de 1000 anos. O Fórum Romano era o coração da Roma antiga, onde aconteciam a vida política, religiosa, comercial e jurídica do Império. A poucos minutos do Fórum Romano, surge um dos edifícios mais impressionantes da Roma antiga. O Panteão foi criado como um templo dedicado a todos os deuses, um espaço onde fé, poder e arquitetura se encontravam. O Panteão se destaca pela cúpula perfeita. Quando chove, a água entra livremente e escoa por um sistema de drenagem invisível no piso, projetado ainda na antiguidade. A aproximadamente 700 metros fica a Fontana di Trevi. Ela marcava o ponto final de um antigo aqueduto romano e servia para distribuir água potável à cidade, unindo engenharia, utilidade pública e simbolismo monumental. Lançar uma moeda representa o desejo de retornar a Roma, um ritual popular que hoje também ajuda a financiar obras sociais da cidade. Caminhando por cerca de 20 minutos, chegamos à Praça de São Pedro, no coração do Vaticano. A
Apesar de estar dentro de Roma, este é um país independente. Ele é um estado soberano, o menor do mundo, com governo próprio, leis próprias e até passaporte. A praça foi projetada justamente para conduzir o olhar até a basílica, criando essa sensação de grandiosidade e acolhimento. Roma se revela monumento por monumento, cada um ainda funcionando dentro da cidade viva. Veneza. Veneza nasceu sobre a água, sustentada por milhões de estacas de madeira cravadas no fundo da lagoa. Ela se organiza a partir do Grande Canal, a principal artéria da cidade. Ele atravessa Veneza em forma de S e sempre foi a via central de circulação. Hoje, vaporetos e barcos seguem exatamente o mesmo trajeto usado há séculos. Sapore di domenica nell'aria di questa città, tra il sale sulla pelle. A Praça de São Marcos funciona como o grande espaço aberto de Veneza. Diferente de outras praças italianas elevadas, ela está praticamente no nível do mar. Em períodos específicos do ano, a água avança lentamente, cobrindo o chão e transformando a praça em uma extensão da lagoa. A Basílica de São Marcos revela uma arquitetura formada por influências orientais e mediterrâneas. Muitas colunas e esculturas não foram produzidas ali, mas trazidas de outras regiões ao longo das rotas comerciais venezianas. Os mosaicos dourados refletem a luz de forma diferente ao longo do dia, criando variações constantes no interior. Veneza não foi pensada para ser observada rapidamente. Ela se revela seguindo o fluxo da água, do espaço e do tempo. Come luci alla festa in città, ogni gesto diventa saluto, ogni sguardo complicità. Florença. Florença se organiza em torno da Catedral de Santa Maria del Fiore, conhecida simplesmente como o Duomo. A cúpula projetada por Brunelleschi domina a cidade e ainda hoje define sua silhueta. O Ponte Vecchio atravessa o rio Arno, ligando duas partes essenciais da cidade.
Diferente de outras pontes, ele sustenta construções contínuas ao longo de toda sua extensão. Caminhar pela ponte é cruzar um espaço onde circulação e ocupação coexistem no mesmo nível. A Piazza della Signoria funciona como o centro político e simbólico de Florença. O Palazzo Vecchio ainda abriga a administração municipal, mantendo o uso original do edifício. Esculturas ao ar livre transformam a praça em um espaço aberto e ativo, onde história e rotina se encontram sem separação. Florença não se impõe pelo tamanho, mas pela densidade de significado concentrada em poucos quarteirões. Costa Amalfitana. A Costa Amalfitana se estende ao longo de penhascos íngremes voltados para o mar Tirreno, onde cidades parecem ter sido encaixadas diretamente na rocha. O primeiro impacto vem da própria estrada costeira, que serpenteia entre montanha e mar. Curvas fechadas, túneis escavados na pedra e mirantes naturais transformam o deslocamento em parte essencial da experiência. A via foi aberta em trechos extremamente estreitos, o que explica por que ônibus e carros avançam lentamente, quase coreografados. Positano é o ponto visual mais reconhecido da costa. As casas descem em degraus até o mar, criando uma verticalidade contínua. Não há um centro plano. Tudo acontece em escadarias. Esse formato faz com que cada deslocamento revele ângulos diferentes da cidade, sempre voltados para a água. Em Amalfi, o espaço urbano se organiza ao redor do Duomo, localizado no ponto mais alto da praça principal. A escadaria frontal funciona como transição natural entre o porto e a cidade, concentrando o movimento ao longo do dia. A antiga posição de república marítima ainda se reflete na relação direta entre cidade e mar. Na costa amalfitana, o território impõe o ritmo e as cidades aprenderam a se adaptar a ele. Milão. Milão me apresenta como uma cidade de contrastes claros, onde o histórico e o contemporâneo ocupam o mesmo espaço sem transição brusca. O principal símbolo é o Duomo de Milão, uma das maiores catedrais do mundo.
Sua fachada branca é coberta por centenas de pináculos e estátuas, criando uma textura visual complexa. No topo, o acesso aos terraços permite observar a cidade a partir de um ponto elevado raro em centros históricos italianos, revelando como Milão se expandiu para além de suas origens medievais. Ao lado da catedral, a Galeria Vittorio Emanuele II funciona como uma ligação direta entre espaços urbanos. Mais do que uma passagem, ela atua como uma praça coberta. A cúpula central de vidro filtra a luz natural, e o piso em mosaico marca pontos específicos onde o fluxo de pessoas se concentra, criando padrões repetitivos ao longo do dia. Seguindo para o oeste, o Castelo Sforzesco delimita a transição entre o centro histórico e áreas verdes. Antiga fortaleza e residência ducal, hoje o castelo funciona como espaço cultural aberto, com pátios amplos que continuam sendo usados como área de passagem e encontro. Milão se define pela organização do espaço, sólida, funcional e em constante adaptação. Mas Milão não ficou presa ao passado. A cidade também se reinventa, abrindo espaço para a natureza em projetos como o Bosco Verticale. São mais de 900 árvores, milhares de arbustos e plantas, criando um ecossistema vertical que ajuda a filtrar o ar, reduzir o calor urbano e o ruído da cidade. Entre fortalezas de origem medieval e ideias modernas, Milão mostra como passado e futuro convivem em harmonia. Dolomitas. As Dolomitas formam uma cadeia montanhosa no norte da Itália que se distingue imediatamente do restante dos Alpes. Suas paredes verticais claras, compostas por rocha dolomítica, refletem a luz de forma intensa ao amanhecer e ao entardecer, criando mudanças visuais constantes ao longo do dia. A paisagem parece esculpida em blocos, com picos abruptos que surgem diretamente dos vales. As Trecime de Lavaredo são o conjunto mais reconhecido da região. Três torres rochosas se erguem quase em linha reta, visíveis a grande distância. Trilhas contornam a base das formações, permitindo observar como a escala muda conforme o deslocamento. No Alpe di Siusi, o relevo se abre completamente. Grandes prados de altitude se estendem aos pés das montanhas, criando um contraste direto entre superfícies suaves e picos rígidos.
O espaço é amplamente utilizado para caminhadas e pastoreio sazonal. Já Ceseda oferece uma das linhas de crista mais marcantes da Europa. A borda afiada da montanha cria um limite visual claro entre céu e vale, tornando o local um dos mais filmados das Dolomitas. Aqui a paisagem dita a experiência, ampla, silenciosa e dominante. Sicília. A Sicília é uma ilha, onde a paisagem se impõe de forma direta. O elemento mais dominante é o Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Sua presença é constante, fumaça visível, encostas escuras e campos moldados por antigas erupções. Cidades inteiras foram construídas com pedra vulcânica retirada do próprio Etna, criando uma relação direta entre arquitetura e geologia. A zona arqueológica de Agrigento, ou Vale dos Templos, é um sítio arqueológico em Agrigento. É um dos mais impressionantes exemplos de arte e arquitetura grega e uma das principais atrações da Sicília. Os templos gregos alinham-se no relevo de forma contínua, sem isolamento urbano. A escala aberta do local permite compreender como essas estruturas foram pensadas para serem vistas à distância, integradas à paisagem e não escondidas por ela. No leste, o teatro grego de Taormina ocupa uma posição elevada, com o mar à frente e o Etna ao fundo. O enquadramento natural faz com que o espaço funcione como mirante e palco ao mesmo tempo, mantendo seu uso até hoje. Na Sicília, história e natureza permanecem visíveis, ativas e inseparáveis. Cinque Terre. As Cinque Terre formam um conjunto de 5 vilarejos encaixados entre o mar e encostas íngremes da Ligúria. A paisagem é marcada por terraços agrícolas que sobem a montanha em linhas regulares, sustentados por muros de pedra construídos ao longo de séculos. Manarola é o vilarejo mais reconhecido visualmente.
As casas se elevam em blocos compactos diretamente sobre a rocha, voltadas para o mar. Não há praia ampla. O acesso à água acontece por plataformas de pedra, usadas diariamente por moradores e visitantes. Vernazza se organiza ao redor de um pequeno porto natural. A abertura em forma de concha cria um abrigo raro nessa costa íngreme, razão pela qual o vilarejo se desenvolveu exatamente ali. O espaço central funciona como praça e área de circulação, concentrando a vida local. Já Corniglia é o único vilarejo que não toca o mar. Ele se encontra no topo de um penhasco, acessível por uma longa escadaria, oferecendo uma leitura clara de como o território determinou diferentes formas de ocupação. Nas Cinque Terre, a paisagem não foi moldada para facilitar a vida, foi a vida que se adaptou à paisagem. Antes de continuarmos seguindo viagem, se inscreve no canal. É isso que faz a gente poder estar aqui viajando com você, contando essas histórias. Vamos nessa? Ilha de Capri. Una tavola lunga sotto il cielo blu, risate leggere, sei seduto tu. Há lugares onde a beleza parece ter sido pensada para ser observada em silêncio. A ilha de Capri, no sul da Itália, surge no mar Tirreno como um território moldado pela rocha, pela luz e pelo tempo. Os Faraglioni, 3 formações rochosas que emergem da água, funcionam como referência visual constante. Visíveis de vários pontos da ilha, mudam de cor conforme a luz do dia e ajudam a perceber a escala da paisagem quando barcos circulam ao redor. No ponto mais alto da ilha, Anacapri e o Monte Solaro oferecem uma leitura ampla do território. Do topo é possível perceber a separação clara entre áreas urbanizadas e costas preservadas. Capri não se organiza em torno de um centro único. Ela se revela por níveis, vistas e deslocamentos verticais. Nápoles. La luce cade sui tetti chiari, tra piatti semplici e gesti rari, un profumo guida la strada giù, è mezzogiorno, sei qui anche tu. Nápoles vive em diálogo permanente com forças maiores do que ela mesma. De um lado, o mar. Do outro, o Monte Vesúvio, sempre presente no horizonte. Mesmo em repouso, o Vesúvio é um vulcão ativo. Sua silhueta cria um contraste constante entre a cidade densa e a paisagem natural. O centro histórico é atravessado pela Spaccanapoli, uma rua longa e reta
que corta a cidade antiga de leste a oeste. À beira-mar, o Castel Delovo ocupa uma pequena península que avança sobre o Golfo de Nápoles, ligado à cidade por uma estreita passagem. Ao longo dos séculos, o castelo foi transformado em fortaleza, prisão e posto militar, sempre mantendo uma relação direta com o mar. Um elo que moldou a história, o comércio e a identidade napolitana. Uma curiosidade é que foi em Nápoles que nasceu a pizza napolitana. O modo tradicional de preparo é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural e material. Não apenas pelo prato, mas pelo gesto, pelo tempo e pelo ritual que atravessam gerações. Em Nápoles, o risco e a beleza coexistem, moldando uma relação direta entre o espaço urbano e a terra que o sustenta. Pompeia. Há lugares onde o tempo não passou, ele simplesmente parou. Pompeia é um desses espaços raros, onde a vida cotidiana da Roma antiga permaneceu preservada não por escolha humana, mas pela força súbita da natureza. Ao percorrer o sítio arqueológico, o planejamento urbano romano se revela com clareza. Ruas retas, quarteirões definidos, calçadas elevadas e grandes pedras de travessia mostram uma cidade pensada para funcionar. As marcas deixadas pelas rodas das carroças ainda estão gravadas na pedra, testemunhando o movimento diário que um dia ocupou essas vias. Casas, tavernas, templos e edifícios públicos permanecem exatamente onde foram interrompidos pela erupção do Monte Vesúvio. Em alguns pontos, surgem os moldes de pessoas que tentaram fugir. Corpos registrados pelas cinzas endurecidas, transformados em silhuetas humanas que atravessaram séculos. Uma curiosidade interessante é que Pompeia não foi reconstruída. O que se vê hoje é a cidade tal como foi deixada no momento da catástrofe, tornando o local uma leitura direta e rara da vida urbana romana. Caminhar sem pressa pelas ruas secundárias permite perceber detalhes do cotidiano antigo que passam despercebidos nas áreas mais visitadas. Lago de Como. Há paisagens que convidam ao silêncio. O Lago de Como se estende entre montanhas íngremes, formando um território onde água e relevo se encontram sem transições suaves. Aqui, a natureza dita o ritmo
e tudo parece acontecer mais devagar. A forma estreita e alongada do lago faz com que vilas e cidades se alinhem diretamente às margens. Não há grandes áreas planas. Por isso, a navegação se tornou parte essencial da vida local. Belágio ocupa uma posição estratégica onde os braços do lago se encontram. A vila se organiza em degraus que sobem a partir da água, com escadarias substituindo ruas tradicionais e criando mirantes naturais a cada nível. Do outro lado, Varena mantém uma relação direta com o lago, com passarelas e pequenos portos acompanhando o contorno natural da margem. Uma curiosidade é que no Lago de Como, os barcos sempre foram mais importantes que as estradas. Durante séculos, eles foram a principal ligação entre vilas, moldando a forma como o território se desenvolveu. Dica para o viajante: atravessar o lago de barco permite compreender a verdadeira escala da paisagem e perceber como montanha, água e vilas formam um único conjunto, de verdadeira beleza natural. La luce cade sui tetti chiari, tra piatti semplici e gesti rari. Profumo guida la strada giù. È mezzogiorno, sei qui anche tu. Il mare ascolta, la terra risponde. Sardenha. A Sardenha revela uma Itália marcada por contrastes claros entre litoral e interior. Na Costa Esmeralda, o relevo rochoso forma enseadas pequenas e águas extremamente transparentes. As praias surgem entre promontórios de granito, criando recortes naturais que mudam conforme a luz e o vento. Ao mesmo tempo, marinas exclusivas e iates de alto padrão revelam o contraste entre natureza bruta e sofisticação. Além da paisagem natural, a Costa Esmeralda também é conhecida por seu caráter luxuoso, com marinas exclusivas e iates de alto padrão ancorados em águas calmas e protegidas. No leste da ilha, o Golfo de Oroçei concentra falésias altas e praias isoladas, acessíveis apenas por barco ou longas caminhadas. No interior, surgem os nuragues, torres de pedra pré-históricas exclusivas da ilha. Os nuragues foram construídos sem argamassa e seguem espalhados pela ilha há mais de 3.000 anos. Il mattino arriva senza rumore, tra tazze calde e pane nel cuore. Una porta aperta, il forno già va. Verona. Algumas cidades parecem ter aprendido a atravessar o tempo sem perder o ritmo. Verona se organiza a partir do rio Adige, que contorna o centro histórico e define seus limites naturais.
Pontes ligam as duas margens, e a Ponte Pietra, reconstruída após a Segunda Guerra Mundial, com as próprias pedras resgatadas do rio, mantém visível o traçado romano original. No centro, a Arena de Verona domina a paisagem urbana. Com o passar dos séculos e o fim dos Jogos Romanos, o espaço foi reaproveitado para eventos públicos, feiras e, mais tarde, apresentações musicais. Uso que permanece até hoje. A poucos passos dali, a Piazza delle Erbe ocupa o antigo Fórum Romano. O espaço permanece ativo do amanhecer à noite, concentrando circulação, mercados e encontros. Ogni ricetta è un modo di stare, tra risate, lente e complicità. Il presente ha questa qualità. E quando il sole va via dal muro, resta il calore. Dica para o viajante: visitar a Piazza delle Erbe no início da manhã ou à noite permite ver a cidade em dois ritmos completamente diferentes. De dia, o movimento do comércio. À noite, o encontro, a luz e a pausa. Verona revela como uma cidade pode atravessar séculos mantendo seus espaços centrais em uso constante, sem romper com sua forma original. Bolonha. Algumas cidades parecem ter sido pensadas para o caminhar. Bolonha se revela pelos pórticos contínuos que cobrem quilômetros de ruas, criando um espaço protegido onde comércio, moradia e passagem coexistem em um mesmo ritmo urbano. No centro, a Piazza Maggiore organiza a vida da cidade desde a Idade Média. Poucos passos adiante, as torres Asinelli e Garisenda marcam o horizonte com um parassimétrico, lembrando a verticalização medieval construída por famílias rivais. A inclinação visível da Garisenda contrasta com a altura da Asinelli, criando um parassimétrico que serve de referência espacial para quem se desloca pelo centro. Na culinária, Bolonha segue a mesma lógica da cidade: precisão e tempo. O chamado molho à bolonhesa é, na verdade, o ragu, um preparo lento à base de carne cozido por horas para ganhar densidade. Por isso, ele não é feito para macarrão fino como o espaguete, que não sustenta sua textura. Tradicionalmente, o ragu é servido com massas largas, capazes de reter o molho, ou usado na lasanha à bolonhesa, preparada com massa verde feita com espinafre, intercalada com camadas de ragu e molho bechamel. Bolonha revela uma cidade pensada para ser atravessada, funcional, habitada e fiel às suas origens. Pisa. As cidades onde a monumentalidade se concentra em poucos passos. Pisa se estrutura em torno da Piazza dei Miracoli, um grande espaço aberto
que concentra os monumentos mais emblemáticos da cidade. Diferente de praças cercadas por edifícios residenciais, aqui o campo visual permanece livre, permitindo que as construções sejam vistas em conjunto. Uma curiosidade interessante de Pisa é que a inclinação da torre começou ainda durante a obra, e as intervenções modernas optaram por estabilizar a estrutura sem corrigir o ângulo, preservando sua imagem original. Ao lado da famosa torre fica a Catedral de Pisa. Ela é um dos maiores exemplos do estilo românico pisano, símbolo do poder religioso e marítimo da cidade medieval. No batistério, a acústica transforma um simples som em múltiplos tons, revelando a geometria do espaço. Fora da Praça Monumental, o rio Arno organiza a vida cotidiana, com pontes e margens usadas diariamente, mostrando uma Pisa mais discreta e vivida. Dica para o viajante: caminhar ao longo do Arno no fim da tarde revela um ritmo mais calmo da cidade, longe das multidões da praça. Siena. Siena se organiza a partir da Piazza del Campo, uma praça em forma de concha, que desce suavemente até o centro. O desenho não é casual. O piso inclinado cria um anfiteatro natural, pensado para reunir a cidade inteira em eventos públicos. Piano già, che strade parlano sottovoce, ogni passo alla sua luce. A praça é dividida em 9 partes no piso, representando o antigo Conselho dos Nove, que governou a cidade durante seu período de maior prosperidade. Ao lado, a Torre del Mangia se eleva com uma altura calculada para não superar a catedral, simbolizando o equilíbrio entre poder civil e religioso. A poucos minutos dali, o Duomo de Siena surpreende pelo contraste entre o exterior listrado e o interior ricamente decorado. Com um piso de mármore figurativo que só é totalmente revelado em períodos específicos do ano. Dica para o viajante: sentar-se na Piazza del Campo sem pressa é a melhor forma de perceber como Siena ainda funciona como uma cidade medieval viva. Nas ruas estreitas ao redor, as contrade mantêm símbolos, fontes e sedes próprias, mostrando como Siena continua funcionando segundo uma lógica medieval, visível, ativa e profundamente integrada ao espaço urbano. San Gimignano. Alguns lugares parecem ter feito um acordo silencioso com o tempo. San Gimignano, na Toscana, preserva uma forma urbana que atravessou séculos quase sem alterações,
revelando uma cidade essencialmente medieval, ainda em pleno funcionamento. As torres dominam o horizonte e explicam, à primeira vista, a identidade do lugar. Na Idade Média, famílias ricas competiam entre si, erguendo construções cada vez mais altas como símbolo de poder. Das mais de 70 torres originais, apenas 14 permanecem de pé, criando uma silhueta única, visível a quilômetros de distância. No coração do vilarejo, a Piazza della Cisterna continua sendo o ponto natural de encontro. Ao caminhar pelas ruas estreitas, percebe-se como as muralhas ainda delimitam claramente a cidade. Enquanto, logo adiante, o cenário se abre em colinas, vinhedos e campos cultivados. Dica para o viajante: visitar San Gimignano no início da manhã permite sentir o vilarejo em silêncio, antes que o movimento transforme o ritmo das ruas. Turim. Há cidades onde a ordem cria beleza, com ruas retas e praças amplas que conduzem naturalmente o olhar até as montanhas ao fundo. O símbolo mais marcante é a Mole Antonelliana, uma construção vertical que domina o horizonte. Projetada originalmente para fins religiosos, ela acabou se tornando um marco civil. Sua altura não foi pensada apenas como imponência, servia para afirmar a identidade da cidade em uma época de grandes transformações políticas. Uma curiosidade interessante de Turim é que seus pórticos somam quilômetros contínuos, criados para proteger pedestres do frio alpino e da chuva, moldando o modo de viver urbano. Dica para o viajante: caminhar sob os pórticos em dias nublados revela o ritmo elegante e discreto da cidade. Matera. Há cidades que parecem ter nascido da própria terra. Matera é uma delas. É uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, esculpida diretamente na rocha calcária do sul da Itália, onde arquitetura e paisagem se confundem em um mesmo gesto. Os saci formam antigos bairros cavados na pedra, compostos por casas, ruas e escadarias sobrepostas. A rocha funcionava como isolamento térmico natural, mantendo os interiores estáveis ao longo do ano.
igrejas rupestres surgem discretamente nas encostas, muitas vezes percebidas apenas quando se entra no interior. À primeira vista, parecem ruínas, mas revelam uma organização urbana complexa, habitada de forma contínua por séculos. Uma curiosidade interessante de Matera é que ela já foi usada como cenário em produções internacionais por sua semelhança com cidades antigas, aparecendo em filmes como A Paixão de Cristo e 007. À noite, Matera se transforma. A iluminação revela volumes e níveis sobrepostos, criando um cenário que lembra uma cidade subterrânea exposta. Ao percorrer a Itália, algo se torna claro. Este não é um país que se entende apenas pelos seus monumentos ou cartões postais. A Itália se revela no uso cotidiano do espaço, nas praças que continuam sendo pontos de encontro, nas ruas estreitas por onde a vida segue sem pressa, nas cidades antigas que não foram congeladas no tempo, mas adaptadas para continuar vivas. Aqui, o passado não é cenário, ele é habitado. Castelos, centros históricos e vilarejos não existem apenas para serem observados, mas para serem atravessados, trabalhados e vividos. A paisagem também participa dessa continuidade. Montanhas, mares e vulcões não são pano de fundo, mas forças que moldaram escolhas, hábitos e formas de viver ao longo dos séculos. A culinária, presente em todos esses lugares, não surge como espetáculo, mas como rotina. Refeições simples, ingredientes locais e tradições transmitidas sem alarde. Comer, caminhar, conversar e observar fazem parte do mesmo gesto cultural. Viajar pela Itália é perceber que o mundo ainda guarda cenários capazes de inspirar silêncio, respeito e contemplação. Viajar não é apenas assistir, é viver a emoção de cada destino, de cada paisagem, de cada descoberta. Se você deseja conhecer o mundo, siga para a próxima viagem. Clique no próximo vídeo que aparece na sua tela e descubra novos lugares assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Anche restare